Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar sobre o anime Spy Family ou Spy vs Family, Spy X Family. Peixoto vai explicar um pouquinho como é que se chama aí mais um pouquinho pra frente. Esse anime aí que veio para conquistar o coração das pessoas. O mangá já estava fazendo um sucesso, bastante sucesso há algum tempo. Agora temos a adaptação de anime. Vamos comentar, né? Vamos comentar o que a gente achou dos primeiros 12 episódios deste anime maravilhoso. Spy Family você pode assistir dublado ou legendado na Crunchyroll. Já está aí a primeira temporada completa legendada. A dublagem ainda está saindo, está mais ou menos no episódio 9, 10. Da data que a gente está gravando esse programa, né? Mas recomendo, vocês assistam lá. E a dublagem está maravilhosa. Vou comentar mais durante o programa. E aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes. Todos os nossos episódios anteriores estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer agregador de podcast que você utilize. E caso nos escute no Spotify, não esqueça de nos avaliar com 5 estrelas. Obrigado a todo mundo, né, que está tirando um pouquinho do seu tempo para ir lá e votar na gente. E caso queira mandar um comentário, crítica ou sugestão, envie para contato@nerddebate.com. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa. E estamos aqui com Janúncio Neto. Olá pessoal, boa noite. Falar aqui um pouco dessa grande novidade dessa temporada, né, que é o Spy Family. Não poder faltar Sérgio Peixoto Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver nos ouvindo, e nós estamos só diante de uma série que foi realmente um fenômeno, né? Pois é, primeiro, antes de a gente entrar mais fazer sinopse, etc., é Spy Family, Spy vs Family, Spy X Family, porque tem o Hunter x Hunter, né? Que tem gente que fala Hunter vs Hunter. Como é que se fala no original? Inclusive foi inspirado em Hunter x Hunter que eles decidiram o nome da série. Era isso é o que eu ia explicar mesmo, né? Na verdade, o correto seria... porque é o conceito da história, né? É um espião tentando montar uma família. Então, faz mais sentido ser Spy versus Family. Assim como Hunter, o correto é Hunter versus Hunter, né? Ainda mais que eles tiraram esse X, como eles explicaram, da série Hunter versus Hunter. Entendi. Né? Que o que acontece é o seguinte, quando o autor foi dar um nome, o primeiro nome que ele deu foi Spy Family, só que escrito em hiragana em japonês, só para marcar, né? Spy Family, né? Escrito em japonês. Só que quando foi decidir o nome... Tiveram ainda outros, segundo o que eu vi lá, que ele comentou, mais uns 100 outros títulos, mas acabou ficando esse. Sim. Aí ele decidiu lá com o editor dele acabar ficando referenciando o Hunter x Hunter. Sim, até porque você tem que pensar, né? Como é um produto comercial, eles têm que fazer um nome chamativo, né? Então, se pode pegar um pouquinho de carona numa outra série de sucesso, que seja, né? Então, gente, o correto, na verdade, é Spy versus Family, assim como é Hunter versus Hunter. Entendi. Ok? Mas teria algum problema se a gente chamar Spy Family, Hunter x Hunter? Não, né? Não, porque é o entendimento da série. Inclusive em inglês, o termo em inglês, se fosse ao pé da letra para seguir, seria Spy Cross Family. Porque geralmente o X lá de versus, eles pronunciam cross. Exatamente. Tem os games, né? Capcom Cross, X-Men Cross, Namco, né? Você for ver a pronúncia em inglês, sempre vai ser essa. Então, adaptando para o português, seria o mais correto mesmo seria Spy versus Family. E como uma sinopse rápida aqui, né, que eu peguei aqui da matéria de Peixoto na revista Anime X, fiz alguma modificação para ser um pouquinho mais direto ao ponto. 2 países fictícios da Europa Central, a Westália e a Ostânia, estão numa longa Guerra Fria, e um dos espiões da Westália se destaca por sua
habilidade inigualável em disfarces e artimanhas, conhecido pelo codinome Twilight, o lendário Twilight. Em sua próxima missão, chamada Operação Strix, ele precisa se aproximar de Donovan Desmond, presidente do Grupo Nacional Unitário de Ostânia, que ameaça a paz entre os dois países, ou a paz no mundo, né? Como a Anya costuma dizer. Tem um porém nessa história. Donovan só aparece em público nas reuniões de paz da Academia Eden, que é a escola mais prestigiada de Ostânia, onde seu filho estuda. Mas, como o exame de admissão está muito próximo, Twilight tem apenas uma semana para arranjar esposa e filho, fazê-lo passar no exame, para então esperar uma oportunidade de conhecer o Donovan pessoalmente. Twilight, agora sobre a identidade Lloyd Forger, né, um médico, se passando por um médico, vai no Um psiquiatra. vai no orfanato e adota Anya, que utiliza suas habilidades telepáticas e lê a mente do Lloyd para trapacear e ser adotada. Graças à sua capacidade de ler mentes, Anya também descobre que Lloyd é um espião, precisando de uma criança esperta para cumprir essa missão, né, a Operação Strix. A escolhida para ser a mãe da família é Yor Braya, de 27 anos, uma discreta escriturária, mas, na verdade, ela é uma assassina de aluguel, onde ganhou o apelido de Thorn Princess. E também precisa casar para não levantar suspeitas para os conhecidos dela. E a Anya também usa seus poderes para descobrir que a Yor é uma assassina. Então, basicamente, essa é a família. Então, a Anya, menininha de 6 anos de idade, que não revela, né, seus poderes para o pai ou para a mãe, nem para o Lloyd, nem para a Yor, né? E ela fica ali... A graça, pra mim, assim, o coração da série toda é a Anya. É o core, é a base, é a Anya. E essa questão deles não saberem do poder dela também, porque senão ela poderia utilizar ela de várias maneiras, que iria se tornar um anime mais comum, né? E pra mim o diferencial é esse. Eles não sabem do poder dela, e ela, com a sua ingenuidade ou até a sua esperteza, resolvendo algumas tretas. Peixoto, me fala aí, porque você foi o primeiro a me falar de Spy Family na época do mangá, né? Falando que seria um dos grandes, quando fosse adaptado, a galera ia pirar e tal. E realmente aconteceu. A adaptação de anime é um sucesso. Primeiro 12 episódios agora, né? E em outubro vem os próximos 12 episódios. E aí, o que é que você tem aí do mangá? A questão é que o Spy Family ele foi feito para dar certo. Eu só consigo falar dessa maneira da série, né? Porque ela tem tudo aquilo que o pessoal gosta. Tem aventura, tem mistério, tem humor, né? Tem espionagem, que o pessoal acha sempre espionagem uma coisa legal, né? E é para público adolescente no Japão, né? Para público shonen, masculino, né? Só que o mais legal é que não precisou apelar em nenhum momento para erotismo ou sensualidade, né? Não há nada disso na série, né? Nunca, não há fanservice, nada disso. É só mesmo encarcado no humor e no carisma dos próprios personagens, né? Mas a série em si, ela na verdade, ela começou a ser publicada em 2019, se eu não me engano. Deixa eu só pegar aqui a data certinho, só um instante, né? Ela começou a ser lançada em março de 2019. Ou seja, ela está fazendo agora 3 anos e 4 meses, certo? E se a gente for parar para pensar, em 3 anos e 4 meses você conseguir fazer que a série já se torne anime, já é por si uma coisa prodigiosa. A série chegou no aplicativo Shonen Jump Plus. Então deixa eu explicar isso melhor para vocês. Spy vs Family não é lançado numa revista periódica, não numa revista mensal ou mensal. Ela é lançada num site, num aplicativo da editora Shueisha, o Shonen Jump Plus, né? Aquele negócio, você baixa o aplicativo, paga uma taxinha e você lê o episódio no teu celular. Para os japoneses isso é
é o rotineiro agora, né? Eu Já pensei faz que uns era, 3 anos que tinha a versão física lá no semanal. Não. Não. A publicação é quinzenal, a revista é publicada, as histórias são publicadas quinzenalmente, porém é num aplicativo, não numa revista. Porque atualmente no Japão, o que está mais dando lucro para as editoras é o mangá digital, não o impresso. Ainda mesmo em termos de lucro, eu estou dizendo assim, de grana na conta, né? O que está dando mais dinheiro para as editoras é o mangá digital, mas eles não abrem mão do mangá impresso. Então, o que acontece é, você lê o digital e você gostou do Spy vs Family, vai na livraria e compra o volume encadernado, que ele já tem 9 volumes encadernados com as histórias de Spy vs Family, né? Mas sai só, primeiro sai digital, depois, quando junta aquele montinho de episódios, aí eles lançam o encadernado. E cada encadernado tem, em média, 5, 6 capítulos. Cada volume encadernado, né? Só que, olha só, quando o primeiro capítulo foi lançado, em 4 de julho, né? Aliás, desculpa, quando o primeiro volume encadernado foi lançado em 4 de julho de 2019, ele vendeu 300 mil cópias em 22 dias. Aí você fala, isso é muito? Bem, ele só foi o mais vendido entre julho e setembro de 2019. Ele foi só o mais vendido do trimestre. E quando saiu o volume 2 em outubro, ele repetiu a façanha. Tá? Ou seja, só os 2 volumes juntos, até 2019, eles já tinham vendido 800 mil exemplares juntos. Então quer dizer que o semanal sai no aplicativo e eles fazem o Tankobon. Sai quinzenal no aplicativo. Certo. E depois, quando junta 5, 6 capítulos, é lançado um volume físico. E continua sucesso de vendas. E como Tankobon, ele teve. Os 2 primeiros volumes foram a maior venda do trimestre quando foram lançados. Entendi. Ok? E não só isso, tá? O Spy vs Family ganhou em 2019 o prêmio na categoria de web mangá do Tsugini Kuru Manga Taisho. O que é isso? Traduzindo, Grande Prêmio do Próximo Mangá. É um prêmio que é dado pelo canal Nico Nico e pela revista de literatura, note bem, uma revista de literatura chamada Da Vinci, que é da editora Kadokawa, né? E esse prêmio é para mangás iniciantes que estão se destacando, né? E para você concorrer a esse prêmio, sua série não pode ter mais do que 5 volumes lançados até o dia do julgamento, certo? Ou seja, na categoria de web mangá, o Spy vs Family tirou o primeiro lugar em todo o Japão como um dos o melhor web mangá de novidade. Isso em 2019, ok? E aí o que acontece é que realmente, assim, é que a entrada foi toda devastadora, mas a gente tem que lembrar uma coisa, Luiz. O Spy vs Family, ele não foi assim um negócio, vamos lançar porque é bonitinho. Houve toda uma preparação que demorou anos, na verdade. Sim. Isso é o que pouca gente sabe, né? Posso falar isso daí, Luiz? Pode. Então vamos lá. O seguinte, ele foi uma grande preparação porque é o seguinte, é de uma dupla, é o Shihei Lin, que é o editor, naquele esquema de editor que trabalha junto com um desenhista, com um mangaka, né? É melhor eu explicar esse sistema antes de continuar contando a história para o pessoal não se confundir. No Japão, quando você tem uma revista, cada desenhista de mangá que tem uma história dentro de uma determinada revista, ele tem um editor que acompanha o trabalho dele. É quem cobra para entregar no prazo, quem às vezes até sugere ideias para fazer roteiro. É uma espécie de manager, né, de gerente do desenhista, para manter ele dentro dos padrões de qualidade e de estilo de história que a revista exige. Correto? Todo desenhista de mangá no Japão é subalterno a um editor desses. Na verdade, porque tem o editor geral da revista, aí você tem esses subeditores,
e cada um deles cuida de um ou mais desenhistas, depende do trabalho, né? Mas no caso do Shin Lin, ele trabalhou junto com o Tatsuya Endo, que é o autor do Spy vs Family. Aliás, ele é bem jovem, viu? Não, quer dizer, relativamente jovem, agora ele está com 42 anos, né? Porque ele nasceu em 1980, né? Só que ele e o Shihei Lin já estão juntos há 15 anos, porque desde que o Endo começou a trabalhar na carreira, em 2007, né, o Lin acompanhou ele em todos os trabalhos e foram vários projetos. Aí quando o Tatsuya começou a ter a ideia para desenvolver o Spy vs Family, o Shihei achou a ideia sensacional, né? E falou para ele, olha, mas agora vamos dar uma mexida nisso, porque a ideia é boa, mas pode melhorar. E a coisa foi da seguinte maneira. Quando o Tatsuya apresentou a ideia para o pessoal da editora, quer dizer, assim, o rascunho do primeiro projeto do Spy vs Family começou a rodar na editora, já foi aprovado de imediato. O próprio Shihei, numa entrevista, ele fala, olha, a decisão de publicar a história já estava tomada antes da gente fazer a reunião para decidir. Ele falou que a coisa já estava assim. Só que, o que ele fez antes disso? Ele jogou o Tatsuya para trabalhar como assistente de um outro mangaka para pegar mais experiência, não só de traço, mas de modus operandi da editora Shueisha. E enquanto isso, eles iam trabalhando e melhorando a história. Porque o Spy vs Family, na verdade, ele tem elementos de 3 histórias curtas que o Endo fez para uma revista da Jump chamada Jump Square. O principal, o que mais influenciou, foi uma história de one shot, quer dizer, eles chamam one shot, é uma história que começa e termina na mesma edição, né? Sim. Tem um pouco mais de página, mas é uma história fechada, né? One shot. Ele fez um one shot chamado I Spy, quer dizer, eu espião, né? Sobre um espião japonês que começa a ser perseguido por uma garota colegial apaixonada que tem uma capacidade de rastreamento incrível graças ao treinamento de caça que recebeu do seu avô nas montanhas de Akita, né? Ou seja, a menina era uma caçadora nata e conseguia ir atrás desse espião, mesmo ele tentando fugir dela, usando seus truques, né? E muita gente considera isso o protótipo para Spy vs Family. Mas outros one-shots que ele fez, que também tem coisas com telepatia, com tramas de espionagem, tudo isso foi misturado para fazer uma, digamos assim, o Spy vs Family é um upgrade desses one-shots do Tatsuya, entendeu? Tá? E agora deixa eu só ver, é que ele trabalhou com desenhista de mangá, ele trabalhou, o Lin mandou o Endo trabalhar como assistente da série Fire Punch, de Tatsuki Fujimoto, para ganhar mais experiência. Ele ficou, parece que 1 ano, trabalhando com esse Fujimoto, porque é isso que eles fazem no Japão. Quando vem um desenhista de talento, eles não jogam o cara direto para publicação. Eu falo, não, você vai trabalhar 1 ano ou 2 como assistente de um veterano, para você ver como é que a coisa funciona, aí a gente aproveita a tua ideia, a tua história. Todo mundo já passou por isso. Sabe o Nobuhiro Atsuki do Kenshin? Sabe quem foi assistente dele para aprender a desenhar e aprender a se profissionalizar? O Oda, de One Piece, né? E agora eu não lembro o nome, mas é o autor do Shaman King. Os dois foram assistentes dele na época do Kenshin. De desenhistas, de você pegar um novato e jogar com um veterano, deixa o cara mais afiado para quando ele entra no mercado, né? Tanto que você vê, e foi bom colocar esses dois para trabalhar com o Atsuki, porque o Oda dispensa comentários, One Piece, né? E o autor do Shaman King que também dispensa comentários. Só que eles antes de pegar um serviço semanal pesado, eles trabalharam com um outro veterano. Isso é normal, absolutamente normal no Japão. Todo mundo já sabe desse esquema, ninguém reclama, ninguém fala, você está me diminuindo. Não tem esse tipo de coisa no Japão. Não, eles já sabem que isso daí é um passo para se tornar mangaka. Faz parte do currículo, digamos, né? E aí, finalmente, quando o Lin achou que o Endo estava pronto, falou, agora nós vamos soltar. E aí foi feito, como ele só disse, ao longo do desenvolvimento, o Lin sugeriu, olha, deixa com mais humor, como você fez com
com o I Spy, que o I Spy é um mangá que assim, você ri pra caramba das coisas loucas que o espião faz pra fugir da menina e a menina consegue alcançar ele, né? É uma história muito divertida. Faz alguma coisa nesse ritmo, com mais humor. Aí foi quando ele jogou o Spy vs Family para ser mais humor. A ideia de inserir a Anya na história já estava decidida desde o começo. A ideia dela ser telepata também já estava decidida desde o começo, foi uma ideia do próprio Endo, né? E sim, no começo, a fonte de inspiração, não há como negar, é o filme Senhor e Senhora Smith, né? É o famoso filme Senhor e Senhora Smith. Só que lá não tem uma menininha telepata no meio dos dois, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Bem que engraçado. São dois agentes... No início, eu ficava assim... apenas quando saía trailer e tal, né? Eu ficava, bom, isso aí vai ser o Senhor e Senhora Smith com uma criança, né? Foi o que eu pensava, né? Então, realmente era uma das inspirações. Sim, mas isso daí não é novidade, né, Luiz? Vamos pensar assim, Hokuto no Ken, você vê os primeiros capítulos, você fala, isso é Mad Max, cara. Era puro Mad Max, os primeiros capítulos do Hokuto no Ken. Depois ele foi se desenvolvendo uma mitologia própria. Outro também, que era uma cópia descarada, era o Negima. No Negima era uma cópia do Harry Potter. Era uma cópia escancarada. A única diferença é que o garotinho, em vez de estudar na escola, era um garotinho que ia para uma escola mágica para ser professor. De garotas mais velhas que ele ainda, né? Mas mesmo assim, o que acontece? A coisa se estendeu tanto, no caso do Negima, que quando você chega no volume 4 ou 5, você nem lembra que aquilo parecia Harry Potter no começo, porque não lembra mais. E principalmente depois acabou gerando uma série spin-off, que foi o Uke Holder, que foi espetacular, foi, na minha opinião, até melhor do que o próprio Negima, porque fechou todas as pontas soltas do Negima, deu um final feliz definitivo para a série, né? Mas ele também começou assim, isso é um padrão no Japão, eles pegam uma série de sucesso, um filme de sucesso, ou literatura de sucesso, e eles começam a história baseado naquilo, e depois eles vão para outro rumo. Mas sabe o que é que eu acho? Isso é normal, que eu então... acho doido, Peixoto? Que eu não tinha parado para pesquisar isso. O anime é classificado, né? Anime e mangá, talvez. É classificado como o gênero ação e comédia. E o tema é Shield Care, né? Cuidado de criança. Aí eu disse... Sim, e também espionagem. Pois é. Espionagem também. Mas disse que loucura, né? Aí eu fui pesquisar aqui outros animes nessa categoria Shield Care, né? Aí tem uns animes aqui, aí eu achei o que gerou a polêmica toda, né? O tal do Usagi Drop. Você sabe a polêmica por trás dessa história aqui, né? Que é o que o pessoal tentou. Será que Spy Family vai seguir o mesmo caminho? Acho que não. Acho que não chega, não vai por esse lado, não. Mas se você não quiser explicar, eu explico aqui a treta do tal do Usagi Drop. Eu já falei demais, Luiz, por favor. Bom, o Zag Drop era um mangá, certo? Que foi adaptado para anime, onde um cara de seus 30 anos adotou lá uma menina bem jovem, bem criança mesmo, né? E o anime adaptou uma certa parte e não adaptou o resto do mangá. O mangá tem um final, o anime tem outro. O anime termina de forma normal. O mangá vai para um caminho que tem todo mundo gostava desse mangá, desse anime, certo? O paizão que cuidava da menina, tal, beleza. Tem um time skip no mangá que a autora lá resolveu colocar que nesse time skip a menina já é maior de idade e ela se apaixona pelo pai e eles terminam se casando no final. Isso gerou uma polêmica gigantesca. Muita gente detestou esse final. E a partir daí criou-se, né, o mangá de 2011, criou-se o alerta do Zag Drop, né? Será que esse anime, esse mangá vai ser um novo Zag Drop? E aqui no Spy Family começou num dos primeiros episódios lá que a Anya tá descansando com o pai. Eu achei uma besteira que o pessoal fez com isso aí. Claramente não vai seguir por esse caminho. O Spy Family é muito mais leve, apesar da violência, mas assim, nesse sentido,
afetuoso, eles mandam muito bem nesse sentido afetuoso, assim. Não, e outro, é puro shield care. Você vê que a Anya só tem ali, só quer. Tudo que a Anya quer é uma família. É só isso que a Anya quer. É tudo que a Anya quer é ser feliz, ter um papai e ter uma mamãe. Inconscientemente, os outros dois também. A Yor, ela quer uma família, ela quer e gosta da Anya, e gosta do Twilight, né? E o Twilight ainda não sabe, mas é o que ele quer também. Mas você percebe que ele vai se apegando ao pessoal, né? Meu, é só você ver naquela cena no episódio que ele esmurra a mesa lá pra não esmurrar a cara do desgraçado que tava torturando psicologicamente a Anya durante a entrevista, né? Sim. Ali você já vê que ali ele já perdeu a alma, né? Quer dizer, a alma de espião, eu quero dizer, né? Porque se ele fosse espião mesmo, aquilo não teria abalado ele, né? Ele ficou pé da vida porque aquilo estava ferindo ele e a esposa, estava ferindo ele, a esposa e a filha Sim. daquele cara. E para não dar um murro nele, deu um murro na mesa, né? Esmagou a mesa, né? Então, é bem por aí mesmo, né? Você vê que é aquele negócio, como eu escrevi na matéria, né, Luiz? Eles já são uma família, só o Twilight que ainda não percebeu isso. A Yor praticamente já percebeu também. A Anya tem certeza, né? E ela só tá fazendo o joguinho dela pra manter os dois juntos, né? Então eu tô achando maravilhoso o rumo que a história tá seguindo e não tem nada de filhinha que vai se apaixonar pro papai. Isso não se discute. O que a gente tem que discutir é quando é que a Yor e o Twilight vão se apaixonar de vez e vão querer ficar juntos de vez, né? Pois é. É isso que a gente tem que descobrir, né? O dilema todo da série vai ser o final. O grande. Porque assim, Spy Family, o forte da história não é a história em si, são os personagens. O grande dilema vai ser o final, quando o Twilight vai ter que escolher entre acabar com a família, porque a missão dele acabou, ou continuar com essa família. Esse é que vai ser o dilema. Exatamente. Na verdade, como muita gente fala, nós sabemos que uma série vai acabar, mas a gente quer ver assim mesmo. É bem isso, né? Porque todo mundo sabe que cedo ou tarde as máscaras vão cair. Em algum momento, todas as máscaras vão cair. E aí, eles vão se aceitar. Aí é que a gente não sabe para que rumo a história vai tomar, entendeu? Só que, felizmente, graças, né? O Endo tá mostrando que tem uma grande criatividade, tem uma mão muito boa para conduzir a história, e o Lin tá ajudando ele no processo, o Lin, o editor, né? Então, eles têm muita história para contar ainda, e do jeito que a série tá fazendo sucesso, essa daí vai ser, não vou dizer que vai virar um One Piece da vida, mas que vai durar pra caramba, vai, viu? Isso eu tenho certeza. Tá? Agora sim, eu tenho algumas ressalvas a fazer. Primeiro, eu assisti os primeiros 9 episódios dublados, certo? E os últimos 3, o 10, 11 e 12, legendados, porque a dublagem não tinha saído ainda. A dublagem é maravilhosa. Maravilhosa. Concordo. Meu Deus do céu. Concordo. Eu tava assistindo dublado, porque eu já tinha visto alguns em japonês, né? Só legenda, né? A dublagem tá muito boa. Pra padrão de Brasil, tá muito boa, viu? Eu não tenho vontade mais de assistir legendado, de tão bom que é a dublagem da Anya, do Lloyd. Todo mundo é maravilhosamente dublado nessa série. Elegância! Elegância! O diretor, o professor lá, né? Elegância, meu Deus, essa criança e tal. Tudo é muito bom na dublagem, gente. Então, assim, eu até falei com o Janus, quando saiu a série, né? Meio que a dublagem sempre fica uns 2, que a dublagem da Crunchyroll agora tá saindo simudub, que eles estão tentando fazer diminuir o máximo o atraso com o original, né? Então fica mais ou menos se tá no episódio 5, a dublagem tá no 3, por exemplo. Digamos assim. Sempre assim, 2, 3 episódios antes. E eu acho que essa série aqui vale a pena você deixar acumular alguns episódios e assistir, porque a dublagem está maravilhosa. Muito bom mesmo, assim. Eu não quero mais ver legendado, eu só quero ver dublado porque é muito bom. Muito bom.
Eu até quando sair os últimos 3 dublados, eu vou reassistir dublado, porque eu quero ver aquela partida de queimada dublada, deve ser muito divertida. Muito bom mesmo. E a Anya é sensacional, assim, dublada. É outra coisa. Eu não sei que magia eles fizeram. Acho que os dubladores foram muito bem escolhidos por os papéis ali, porque ficou outra coisa. É impressionante. Realmente. Impressionante. E outra coisa, assim, também que eu ia comentar, é porque você percebe, assim, ali nas entrelinhas, o quanto os caras manjam do que estão fazendo quando eles querem pegar mais pesado. Tem um episódio lá que eles dropam a Anya, porque ela é um desequilíbrio pra história, né? Então eles botam ela pra dormir e vai vir o Yuri, que é o irmão da Yor, né? E você percebe como eles já pegam ali, já dão uma girada assim na maçaneta, né? Já dá uma girada na. Como é que eu posso dizer? Dá uma virada na história que você pensa, uma família feliz, vai se infiltrar na escola, tal, não sei o quê. Aí do nada já passa pra parte de espionagem que é, olha, o cara, ele é irmão da Yor, ele trabalhava lá na burocracia, né? E agora ele já é um cara da contra-espionagem. É um espião da contra-espionagem lá do governo. E já muda pra algo mais sério, é tortura, né? Já muda pra uma temática mais pesada. No mangá mostra ele torturando os caras lá pra conseguir informação. Aí o cara vai visitar a No família. Aquele episódio é uma tensão gigantesca. Os caras sabem fazer uma tensão genuína. Genuína. Porque o tempo todo é aquela questão. Me senti num episódio de Death Note, sabe aquele negócio, os dois ali? O Yuri desconfia, mas o Lloyd tinha certeza que o Yuri era um cara da contra-espionagem por causa daquela conversa. Da bebida que você comprou aonde, né? Sim, ele deu uma escorregada na bebida, né? É porque ele descobre Ele pela deu uma resposta que ele dá aquela resposta padrão do serviço secreto lá do país deles. Pô, Sim, cara, esse que é o episódio é tipo tão que ele bom. sabia ali. Esse episódio é tão bom, é uma tensão tão grande. Se os caras quisessem fazer uma história só disso, tenho certeza que eles seriam fenomenais. Mas misturando com a temática de humor, aquele episódio destoa, mas ele dá um alerta pra todo mundo. Olha, você pensa que essa série é só de escolinha, tem alguma coisa mais séria rolando por trás. A gente só não vai deixar muito aqui, né? Não vai ser o foco sempre, mas eu tenho certeza que essa temática mais séria vai voltar mais algumas vezes e os caras vão caprichar. Não, ó, assim, sem spoilers muito detalhados, eu só vou avisar que por onde vai começar a segunda metade dessa temporada, que vai ser só em outubro agora, né? Que eles vão dar uma pausa de 3 meses, né? Quando chegar a segunda temporada em outubro, ela vai começar bem tensa, porque vai ser o arco em que chega o cachorro da Anya, né? O Bond, o cachorrão, né? E com detalhe, esse cachorro também tem um poder paranormal, não vou dizer qual é, né? Quem leu já sabe, né? Quem já leu sabe qual é, mas como pode ter gente que não leu o mangá e só tá querendo acompanhar o anime, então eu não vou estragar a surpresa de ninguém, mas ele também tem um poder paranormal e a coisa é muito séria. Assim, a história é muito séria e vai ter a participação da Anya com o cachorrão na história e assim, o problema é que você vira uma página, tá uma coisa tensa como esse duelo de inteligência de espiões que você falou, né, Sim. Luiz, né? Aí você vira outra página, é as palhaçadas da Anya. Você vai subir e descer, assim, vai ser uma montanha russa de emoções esse arco. Que vai eu também temporada. eu vi comentário realmente que deixaram a parte mais emocionante para a segunda parte, né? Focaram mais na escola nessa primeira. Eu vi comentários sobre isso. Sim, foi só a escola e o começo da relação da família, né? E também, né? Vamos lembrar, né, Luiz, que essa série nos deu o meme do ano, né? A carinha da Anya, né? A carinha da Anya. Que ela tá furiosa da vida com o moleque, tem que ser amiga. Sorri ela. É o meme do ano. Duvido que alguma outra coisa supere isso. Já virou um meme quase que perpétuo.
Não, eu gostei muito que eles fizeram muitas montagens da Anya em mangás, né? É. Pegaram a versão dela mangá e colocaram ela em vários mangás. Botaram ela em Berserk, botaram ela em Tokyo Revengers, liderando a galera lá com aquela carinha dela. Então, eu achei muito divertido esse memezinho da Anya. A carinha dela de sacaninha, né? Quando um personagem ganha tantos memes assim, é simplesmente porque o público se apaixonou por ela. Ela é, com certeza, a personagem. Vai ganhar algum prêmio por personagem mais carismático ou qualquer coisa do gênero. Menina Aí. do ano, sem dúvida. Vai ser o destaque no feminino mínimo, do ano, garota- tranquilamente. Melhor personagem feminina, sem dúvida. Vai viu? ganhar os prêmios aí ano Melhor que vem, com personagem. certeza. Não tem pra onde correr. E Sim. também tem outra coisa na questão dos diálogos, né? Perceba o como, quando você preste atenção, quando tem os diálogos por parte do Lloyd e da Yor com a relação casal, né? E os diálogos quando tem com a Anya, porque eles não sabem que a Anya sabe o que eles sabem, né? Então, os Exatamente. caras conseguiram fazer um diálogo tão bom que é naquele episódio que ela sente que ele tá com medo deles se separarem, que fica com a impressão que é aquele negócio que existe na vida real. A criança sente quando o casal tá brigando, quando os pais estão querendo se divorciar. A criança sente algo estranho, né? E o Lloyd, quando ela tá indo pra escola e ela fala lá pra eles ficarem juntos, fazerem tudo pra ficarem juntos, alguma coisa assim, o Lloyd teve um clique ali de caramba, que essa menina, como é que ela sabe, né? Assim, ela notou alguma coisa, né? E pra mim, em toda a questão do subtexto ali, fica essa questão como se fosse uma criança percebendo que os pais estão se divorciando ou querendo se divorciar, estão brigando muito, e ela sentiu isso, né? Assim, como se ela não tivesse poderes. Já que ela tem poderes, ela sabe, né? Ela leu a mente. Mas os caras mandam muito bem no texto, velho. Agora sim, venhamos e convenhamos. Existem episódios muito bons, existem episódios que você sente assim que é só gracinha, né? E depois eu fui atrás pra entender, são como se fossem one shots do Spy Family, né? São pequenas historinhas, tipo essa última aí do aquário, aí tem aquela do castelo. São pequenas historinhas avulsas ali que não avançam muita coisa, mas que agregam pra gente ter mais uma historinha engraçada daquela família, né? É porque vamos lembrar a velha regra, né, Luiz? Se o mangá tá fazendo sucesso, estica. Aproveita cada brechinha para contar uma história pequena. Assim, não entregue a trama principal logo de uma vez. Estica. Né? Então, não é filler porque são histórias do mangá, né? Sim, quando eu digo estica, é porque isso vem a ordem lá de cima, Sim. entendeu? Olha, tá vendendo bem, então estica a história. Né? Eles não usam exatamente essas palavras, mas a ideia é essa, né? Se o mangá não tá vendendo, eles vão querer acabar o mais rápido possível para colocar um novo no lugar. Essa é a regra de qualquer revista mensal, semanal, quinzenal, semestral no Japão, é todos assim. Ah, tua história não tá vendendo, arranja logo um final que nós vamos ter que colocar outra no lugar. A tua, infelizmente, não deu certo. Fazer o quê? Na verdade, Entendeu? já tem que apresentar o final antes de começar. Quando vai começar a série, ela já tem que ter o final garantido. Ou pelo menos uma ideia do final, né? Como, por exemplo, o que aconteceu com o Berserker, né, o Janúncio? A única pessoa que sabe como é o final de Berserker, porque o autor contou antes de morrer, era o editor dele. Que os dois acabaram se tornando amigos. Ele pegou lá algumas vezes que eles se encontraram, olha, eu vou desenvolver a história assim, 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 e o final vai ser isso. E ele virou para esse autor, né, e ele falou, olha, você é a única pessoa no mundo para quem eu contei o final de Berserk. Ele disse desse jeito. Por isso que ele tomou, o cara falou, olha, eu sei que ele ficaria chateado comigo se eu não passasse isso adiante para vocês. Foi aí que eles tomaram a decisão de continuar o mangá do Berserk. Então o mangá do Berserk continua, só que vai ser a equipe do autor trabalhando sem ele, mas é um pessoal que desenhava no estilo dele, então a gente não vai ver quase nenhuma diferença, né? E vai ser, o cara falou, eu vou narrar, eu vou falar para eles tudo que ele disse para mim antes de morrer,
e eles é que vão montar a história e a gente vai fazer acompanhamento. É isso. E a Entendeu? animação do Spy Family também entra num hall muito seleto, né? Porque assim, o estúdio IT aqui é responsável por. Foi, né? Ou é responsável por Great Pretender, Rank of Kings, Vivi, Florita e Ice Song. Tem The Ancient Magus Bride, Vinland Saga, que eu acho que vai mudar agora na próxima temporada. As primeiras temporadas de Ataque dos Titãs, né? As 3 primeiras. Então, olha só o ranking das coisas que o. E o Spy Family animação não decepciona, cara. Desde a abertura lembra muito Great Pretender, né? E é meio a meio, né? Pra mim, assim, o que na minha cabeça passou, que aquela abertura é como se fosse metade na cabeça da Anya e metade o que realmente tá acontecendo. Entendeu? Como se fosse... Mas não é só do IT não, a animação não. São 2 estúdios, é o IT e o Cloverfield Works. Cloverworks. Aham. Eu só vou deixar o seguinte, eu não realmente não. Eu vou ser sincero, eu não curti muito a abertura, mas eu amei o encerramento. Que é a Anya é o foco principal, e é todo. Assim, você vê todas as emoções, todos os desejos e sonhos dela, e termina com ela dormindo. Que você vê que tudo aquilo do fechamento era só um fechamento, era só um sonho dela. Eu achei lindo. Eu achei lindo aquele encerramento. A música. Gostei muito mais do encerramento do que da abertura de Spy vs Family. Só pra constar. Ok? Não, eu gosto dos dois. Eu gosto muito da música da abertura, né? Mas eu entendi realmente assim que... Porque você pode ver que a abertura, metade é uma parada e do nada muda, né? Vira outra coisa ali. Aí eu entendi muito que a primeira metade fosse da cabeça da Anya, dos pensamentos dela, e a outra parte fosse realmente mais ou menos o que tá rolando por ali, né? Mas eu amo tanto a abertura como o encerramento igualmente. E a animação do geral no anime também muito boa, cara. Muito boa. Cena... A animação tá muito boa. Olha, eu vou te dizer, tem horas que eu olho aquilo e eu penso, puxa, tá tão Madhouse. Então, assim, porque Madhouse é sinônimo de animação de qualidade, né? Mas até a textura, a paleta de cores, eu olho aquilo e falo, meu, isso tá tão Madhouse. E não tô falando que seja de um jeito ruim isso. Eu tô achando que isso quer dizer que é uma qualidade incrível. E vamos ver sobre os personagens, né? A gente já comentou bastante sobre a Anya. Alguém quer mais falar alguma coisa sobre ela? Nossa ladrona de corações dos fãs esse ano. O visual dela é inspirado em uma outra personagem de um one shot desses que o autor fez e usou de base. Inclusive uma personagem até uma feiticeira, uma bruxinha, que é bem mais velha do que a Anya. O Lloyd, pra mim eu achei um vacilo aquele episódio que o Lloyd coloca uma escuta na Yor. Vacilo dele, assim, eu entendo, porque ele é muito paranoico, né? Ele é um profissional muito paranoico e chegou até o ponto de desconfiar da Yor, porque o irmão dela trabalha lá no governo também, só que é outro setor. Aí ele botou a escuta. Ainda bem que ela não achou a escuta, né? Ele pegou antes e que destruiu. Ele mesmo se arrependeu, né? Que mostrou que ela só queria tentar ser uma esposa melhor. E ele mesmo se arrependeu do negócio e jogou fora. E espero que não tenha mais recaídas dessa de desconfiar da Yor. Nem nada do tipo. Muito assim. No caso, assim, eu já vi por outro lado, assim, no caso, pelo espião que ele é, achei que aquilo é até trivial demais pra ele. Já devia ter feito isso no começo. Eu já acho um absurdo ele não descobrir que ela é uma assassina. Eu já acho que ali é uma liberdade poética uma licença poética muito grande. Ele não saber que ela é uma assassina. Bem, eu só posso adiantar o seguinte, ao longo do mangá, o secretismo em torno da Yora vai ser um pouquinho explicado. Porque, entre outras coisas, vai aparecer o mestre dela, quem treinou ela para ser o que ela é. Tá? Vai aparecer o mestre dela. Não, mas espera aí. Quando e como? Mas ele não sabia. Ele sabe que ela é agora. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe que ela é assassina? Não. É isso daí. A Twilight não sabe. Que naquele episódio eu não vi nada demais no fato dele desconfiar dela. É o trabalho dele, pô. No momento em que você é um espião, você já é paranoico. Ponto. É isso, entendeu?
Não, porque eu pensei que naquele episódio que eles se conhecem, que eles brigam numa... Eles lutam com os bandidos numa viela lá, eu pensei que ali ele tinha descoberto que ela era uma Não, ele assassina. sabe não. Não sabe. Caramba, não então sabe. só a Anya sabe de tudo. Ele não sabe. Uhum. Mas, Luiz, repetindo o que eu falei, se você não entendeu. Mais pra frente, no mangá, explica-se como porque a Iora é como ela é, Entendi. porque como ela virou assassina, e aparece o mestre dela, quem treinou ela pra ser assassina. É isso que eu disse. Entendi. Porque pra mim Não não, é que eu- fez. não é que eu- Pronto, algo da York não fez nenhum sentido que eu achei bem jogado assim. O episódio do Yuri que mostra, tipo, ela adolescente chegando em casa cheia de sangue. Ah, olha aqui essa. Ela chega cheia de sangue, Yuri se preocupa, ela. Ah, mas toma aqui esse sorvete aqui que você gosta. Ele, ah, tá, esquece aí, pronto. E ele até hoje. Coisa de criança, né? Não, é coisa de criança, mas tipo, até hoje o cara não desconfia, entendeu? Ela chegava, ah, isso é o quê? Ketchup, ah, kkkk, que engraçado. Entendeu? Assim, ali eu achei muito jogado, Peixoto. Ela chega toda encharcada de sangue e fica por isso mesmo. Mas aquilo é de humor. Aí é mais um lado de humor, é mais pelo alívio cômico, né? Certo? Ah, Mas sim, ele realmente. A questão também é o seguinte: o que você pode tentar justificar é. Ele idolatra tanto a irmã que não consegue pensar nada mal dela. Então ele acha que tudo que ela fala é verdade. é. Tem essa O questão. engraçado foi o tiro pela culata que deram quando censuraram essa cena. Da China foi lindo, rachei tanto o bico. O tiro pela culatra, né? Qual cena? A dela chegando Nossa. cheia de sangue? Porque pegaram o sangue e pintaram de branco. Ah, meu Deus do céu. Aí o que é que Aí nesse fica aparecendo um monte de Piorou, mancha branca na piorou cara a dela? situação, é. Piorou, exatamente, o tiro saiu pela culatra. Meu Deus do céu. O pessoal, olha, isso aí foi censura na China e foi assim que eles exibiram na China. O pessoal tirou tanto sarro na internet, Luiz, você nem faz Meu ideia. Deus. O pessoal tá esculachando isso, porque, na verdade, toda vez que tem alguma cena de sangue, eles só estão pintando de branco. É porque E o pessoal tá esculachando inclusive, tanto. esse negócio de pintar de branco é até uma coisa natural que até alguns games da SNK, tipo Samurai Shodown. Tipo, você tinha uma opção dentro do jogo para deixar o sangue branco. Então meio que pra eles lá é um padrão de censura tradicional deles. Sendo que aí no caso aí não ajudou em nada, né? Pois é. Assim, não sei quanto ao Oriente, mas no Ocidente, quando o pessoal começou a ver isso, virou um meme tão forte quanto Porque, Sim. tipo, é um episódio todo mostrando que ela se preocupou muito com a educação do Yuri, por isso que ele está onde está, no governo e tal. E ela se sacrificava pela família e dava a boa educação pra ele e tal. Só que aí pegou uma conotação pior, né? Não era pra ter feito isso. Que... não deu muito certo. Pois é, pois é. Mas de resto eu gosto muito da Io. Pra mim deu um quezinho a mais interessante esse negócio do... não é nem mais um triângulo, é um quadrangular ali. Porque agora é Anya, Io, Lloyd, Yuri e vai ter o cachorro. Então vão ser 5, é um pentágono, né? Que vai ser Anya sabe de tudo, menos do tio, que ela ainda quer conhecer, né? O Lloyd sabe do tio, mas não sabe da Io nem da Anya. A Io sabe que o Lloyd é um espião, mas não sabe do Yuri nem da Anya. Então... Não, a Yor não E sabe ela que ele é um não sabe que é espião. um espião. Não, mas não é possível. A Yor não sabe. Tá assistindo esse anime Não com sabe. as ideias todas erradas, Luiz. Porque, mas ela não sabe que eles Você estão pode numa ver missão. que o Não, peraí. raciocínio- Ela sabe que eles estão numa missão importante, né? Não. E ela Não. que ele é um casamento arrumado. Ponto. É isso que ela sabe. Certo. Mas É um ela casamento acredita que ele é arrumado. um médico. E ela acredita que ele é um psiquiatra. Tá. Tá? Tenho que Então, assim, reassistir o ela é anime todo agora, com outra visão. Eu Tipo, tenho que, ela é toda safada quanto o irmão. eu tenho que reassistir esse anime com outra visão, porque eu tava com uma visão mais de boa sobre a relação deles, mas todo mundo tá escondendo tudo de todo mundo. Todo mundo tá escondendo de todo mundo. A única brecha que existe é que o Twilight já descobriu que o cunhado é da contra-espionagem. Só. Só entendi. isso. O resto, ninguém sabe de ninguém. Ok? Que confusão, velho. E por isso que
Por isso que ele botou a escuta na Ior, porque ele queria saber se a Ior estava aliada ao irmão. E ela Outra já coisa, descobriu que não. outra coisa muito tensa que rola ali é aquela questão dentro do governo, vazamento de informação, né? Espionagem, é um negócio bem ditatorial que rola ali, né? É o seguinte, Luiz, literalmente os dois países é a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. É simplesmente isso. Tá. A Alemanha Oriental quando era comunista e a Alemanha Ocidental capitalista. Por isso que não tem que diferença no visual deles. É todo mundo igual visualmente, de linguagem e tal. Não, mas entenda o seguinte, Luiz, eles não é a Alemanha Oriental Não, que a sim, gente eu conhece entendi, da mas é história, porque eles colocaram não. ali que visualmente nenhum deles é diferente, não tem diferença de sotaque, é meio todo mundo igual. A diferença é que um tá de um lado e outro tá do outro, mas assim, é tudo igual. Exato. São duas nações, uma capitalista e a outra, se não é comunista, é ditadura. Ao que parece, ela não é comunista, mas é uma ditadura. A nação que eles estão, que é a Westfália, né? Que tem a Ostânia e a Westfália. A Ostânia, que é onde está passando a história, seria equivalente à Alemanha Oriental. Tanto que o nome da cidade lembra Berlim. Né? Então, ao que eu vi, eles não têm coisas como comunismo lá. Né? Não é um governo comunista, mas é um governo extremamente ditatorial. Autoritário. É um governo ditatorial. Autoritário, extremamente autoritário, burocrático, certo? Se você quiser falar, você pode falar, é um Estado bem socialista, sem ser comunista, né? Porque eles falam da elite do país, e tem empresários e outros que falam na história. Então, se fosse comunismo, não teria empresário. Por isso que eu digo que não é comunismo, é uma forma de governo muito autoritária. Agora, a Westfália, que é de onde o Twilight veio, né? Que é o país a quem ele serve, a Westfália, não mostra nada, nunca mostrou nada numa cidade, no território deles, mas dá a entender que eles são uma nação ocidental, assim, ocidental no sentido, democrática, né? É liberal, né? Sem tanta tensão. Tanto que na história você vê que os vilões são todos de Ostânia. Porque é o seguinte, a Tânia não é de uma organização secreta que fez experimentos e deixou ela com a cabeça com o poder telepático? Sim, a Anya. Né? A Alemanha Oriental fazia um monte de experiência com pessoas, com drogas, tortura psicológica. Porque aquele negócio, governos totalitários eles não dão muito valor para as pessoas, só importa os objetivos, né? Então, existe muita lenda, né? Tanto que você vê, por exemplo, sabe o mangá Monster? Né? Monster, que é mais fincado no nosso mundo, né? De onde apareceu o Johan, que é o vilão? Ele foi de um experimento na Alemanha Oriental, na época do comunismo. Só que o experimento foi abandonado quando a Alemanha Oriental desmoronou. É isso que mostra na história, né? Existe muita lenda desse negócio de que haviam experimentos químicos nas pessoas, e injetavam produtos químicos para ver reação, tentando encontrar coisas para aumentar o controle, para usar como arma. Tem muita lenda disso da época do bloco da Guerra Fria, né? Do Ocidente contra o Oriente, né? Tem muito disso. Então, eles estão aproveitando um pouco dessa mitologia, dessa história, dentro de Spy vs Family, né? Tá muito legal, assim. Na parte da Anya na escola também tá muito divertida. Só aquela criança jogando baleado lá, queimado, aquela criança gigante de 6 anos de idade que pra mim destoou totalmente, né, de tudo ali do resto. Realmente. Pra mim ali não teve nem graça aquele garoto ali, porque você podia ter colocado uma criancinha mais habilidosa, um pouquinho mais alta e tal, mas assim, nem pra ser um repetente faz sentido, porque a escola é de elite, né? Então um repetente não teria lugar ali. Então nem repetente ele Repetente ali não. Nem repetente ele é. Então, na verdade, só se for uma criança com muito esteroide. Aquelas que o hormônio de crescimento atacou muito cedo. Né? Ele chamando papai lá, o general lá, do pai dele e tal, etc.
Mas pra mim destoou demais aquilo ali. Não curti muito aquela criança, não. O episódio sim é divertido, né? Mas aquela criança ali eu não me desceu, não. A criança bombadona. Treinada em aparentava ser a única coisa que ela conseguia fazer era jogar aquilo ali. Mesmo assim, nem ganhou a estrela, né? Venceu, mas não ganhou a estrela. A Anya ganhou a primeira estrela dela. De E resto o ali... esquema era pra galera não acreditar em boato, né? Na verdade. O esquema lá na escola, né? Espalhou um boato pra que todo mundo pensasse que aquilo ali era uma tarefa que garantiria uma estrela, né? Pois é, como se fosse o campeonato. O campeonato das crianças ali, né? Aí tem a relação dela com. Meio que todo mundo ali tem alguma importância, porque é tudo filho de gente importante, né? Então ela é amiga da Becky Blackbell, que também é filha de gente grande. Aí tem o Damian Desmond, que o cara tá perdidamente apaixonado pela Anya, mas ele dá uma de doido, como toda criança, né? Não dá o braço a torcer, e os amigos dele ficam fazendo bullying com as duas. E a Anya sempre com aquela carinha dela, né? A Anya é muito engraçado aquele episódio que ela tem que pedir desculpa e o Lloyd tá disfarçado de faxineiro, de garçom, de não sei o que. E fazendo ela entender a mensagem pra pedir a desculpa, e a Anya não consegue pedir desculpa até no final. Aí o Lloyd usa o som pra atrair a amiga da Anya, pra Anya ficar sozinha. É muito engraçado aquele episódio. Eu gostei pra caramba. É um dos mais divertidos pra mim, é aquele do Lloyd disfarçado. E Lloyd só anda pelos telhados, né? É impressionante. Aquele bicho é demais. Vive nos telhados investigando a galera. E acho que a gente pode falar um pouco também do sucesso do mangá, não é, Luiz? Porque assim, a gente sabe que um mangá vende bem, beleza. Quando sai o anime, a tendência é subir, né, as vendas. Isso aconteceu? Subiu? Subiu não, decolou. Ó, eu vou dar uma ideia pra você. Quando Spy vs Family começou, ele tava no ranking 204 dos mangás mais vendidos do Japão. Já não é pouca coisa, tá? Você tá na posição 204 do ranking, você já tem que ter 15 milhões de exemplares vendido. Então você pensa, em março de 2022, exatamente 3 anos depois do lançamento do mangá, ele já tinha vendido 15 milhões de cópias de encadernado, de tankobon, né? Então aí isso por si só já é um sucesso, ok? O que talvez explique também porque eles investiram tanto na qualidade do desenho animado, porque eles já sabiam que ia ser um anime vencedor pela venda do mangá, né? Pois bem, esta semana, aliás, eu vi isso hoje, né? Em números de hoje, Spy vs Family, durante o trimestre, né? Quer dizer, abril, maio e junho, que é o trimestre que o desenho foi exibido, né? 12 episódios, né? Durante esse trimestre, vendeu mais 6 milhões de cópias. 2 milhões por mês. Ou seja, Spy vs Family agora tá com 21 milhões de exemplares e pulou da posição 204, se eu não me engano, acho que para 139, achei aqui. Ele pulou da 204 para a posição 139. Agora, eu posso citar alguns mangás que ele já vendeu mais, Luiz? Alguns títulos? Só Sim. título de curiosidade? Bora. Então vamos lá. Ele estava com 15 milhões, certo? Aí quem é que ele foi atropelando ao longo do caminho? Ele passou o Bakugan, que estava também com 15 milhões. Ele já passou o Bakugan. Passou também o das quíntuplas, o Gotobun, a Gotobun no Haya Naomi, né? As cinco gêmeas, né? Que estava com 16 milhões. Passou, deixa eu pegar aqui, To Love Ru, que é bem conhecido do pessoal, que estava com 16 milhões, também já passou. Deixa eu ver que mais aqui, outro que o pessoal conhece. Eu estou subindo aqui. Passou Cat's Eye, que é aquele famoso dos anos 80, que foi o
o autor do City Hunter, só que antes, né? Tava com 18 milhões, já passou também. Passou o Air Gear, que é do mesmo autor do... Ai, esqueci o nome da série agora. Air Gear é arte marcial com patins, tá? Tá. Passou Soul Eater. Não, hã? A Gear ainda é publicado? A Air Gear ainda está sendo publicado. Tá com 18 milhões de venda, tá? Passou Get Bakers, que estava também com 18 milhões. Passou Golden Kamuy, que está com 19 milhões. Nossa. Passou Sakura com 19 milhões. Passou Soul Eater, que também tá com quase 20 milhões. Passou quem mais aqui? Sabe aquele mordomo de combate, o Hayate no Gotoku? Também passou. Passou o mangá do Slayers. Passou o mangá da Suzumiya Haruhi. Passou o Fushigi Yugi. Tá? Todos esses estão com 20 milhões, tá? Passou aquele de Food Wars, a Guerra da Comida, né? Shogugeki no Soma. Passou a Rosa de Versalhes, que está com 20 milhões, tá? Passou Monster, também, viu? É muita coisa, Passou muita coisa Monster. conhecida. Passou a Chita no Joe. Passou. E agora ele acabou de passar o Orange Road, tá? E é o seguinte, eu digo tranquilamente, até o fim do ano, quando passar a próxima temporada, ele vai bater tranquilo em 30 milhões. Eu acho que até o fim do ano, tranquilo, Spy vs Family vai bater 30 milhões de exemplares. Tá com 21 agora em junho, aí em outubro você tem mais 12 episódios. No mínimo vai vender mais 6 milhões de exemplares, aí já vai para 27. Aí você soma a venda natural durante o resto dos meses, eu não estou errado em dizer que chegando em dezembro ele vai estar batendo 30 milhões ou muito perto disso. É espetacular. Agora, se ele chegar a 30 milhões, em que posição ele pode bater? Eu já te digo, peraí, tá? Ele vai estar entre ele vai estar no top 80. Ele vai pular do top 200. Em menos de um ano ele pode pular pro top 80. Assim, se completar 30 milhões até dezembro. Arredondando, né? Tá? Porque assim, essa lista é uma lista muito viva, né? Porque tem muita coisa que ainda tá em publicação, né? Então assim, sim, claro. Mais ou menos essa por lista aí. é completamente... É porque é o seguinte, essa lista que eu acompanho, que é num site japonês chamado Mangazenkan, né? Eles têm lá cotação de venda por semana, cotação de venda por mês e cotação de venda por ano para impresso e digital, certo? Só que o ranking absoluto é um só, é o ranking total de volumes de vendas, entendeu? Quando eu falo esses números, são os exemplares encadernados, aqueles que a gente compra aí nas livrarias, né? Tá? Se ele bater ficar no top 80, ele vai estar empatado com Death Note, Kurosei Yatsura e com Bastard, tá? E Fruits Basket, tá? E Sailor Moon. Se ele chegar no top 30, com 30 milhões até o final do ano, ok? Então, ele tem ainda muita... se ele conseguir isso, ele vai passar até o meu favorito, que é a Jujuba Azul, né? O Tensei Shitari Slime, né? Que o mangá também está com 30 milhões, né? Mas já está muito mais tempo do que a nossa querida família maluca, né? Então, eu só estou fazendo uma projeção, gente. Atualmente, o número atual é 21 milhões, ranking 139 dos mangás mais vendidos de todos os tempos. E nessa nessa contagem, entram mangás que terminaram ou que ainda estão sendo publicados. O que importa nessa contagem é o teu volume de venda física, ou seja, número de venda, ponto final. Não é opinião de leitor, não é opinião de crítico, não é votação. É pura e simplesmente venda em livraria. Só. Ok? Então, e por isso que eu acho que essa contagem é a mais confiável. Porque quando você faz enquete, nem sempre reflete a venda. Reflete mais o impulso do público naquele momento. Entendeu? Tá? Então, por isso que eu gosto de acompanhar esse Mangazenkan, né?
Quase toda semana eu dou uma olhada e às vezes tem mangá que de repente está numa posição, pula 20 rankings. Aí eu vou ver, saiu o desenho animado, tá explicado, né? Aí depois ele fica nessa posição durante um tempão. Agora que ele tá na 139, vai demorar. Esse próximo trimestre, talvez ele venda só mais 1 milhão ou 2 exemplares, o Spy vs Family. Mas chegou em outubro, vai dar boost de novo, vai dar um impulso de novo, aí vai até o final do ano, né? Então, é por aí que é assim que funciona no Japão. O Japão é um mercado muito, assim, você não é um mercado de absolutos. Você não pode chegar e falar, esse mangá vai ficar em primeiro lugar para sempre. Não, não tem isso. Eu já vi muito mangá no top 10 muda de posição. O único que ninguém consegue derrubar mesmo é o One Piece, né, cara? 490 milhões de exemplares vendidos, aí, cara. Talvez a humanidade nunca chegue a derrubar o One Piece, né? Não, porque olha, só o One Piece sozinho é mais do que as 30 posições atrás dele. Não, é mais do que qualquer outra coisa, porque ele é 490 milhões. Ou seja, daqui a pouco ele já é 500 milhão de exemplares vendidos. Sabe quem está em segundo lugar? O Gogo 13, 300 milhões. Dragon Ball está em terceiro com 260 milhões. Naruto em quarto com 250 milhões, empatado com Conan, que também é 250 milhões. Certo? Então aí você vê que os 5 primeiros lugares é jogo duro você alcançar, né? Pois é. Agora, só a título de curiosidade, sabe o Kimetsu no Yaiba, no Demon Slayer, Sim. né? Tá em sétimo com 150 milhões. E detalhe, Demon Slayer foi também outro mangá que teve um aumento de venda meteórico, viu? Tá? Aí, tá em sétimo lugar com 150 milhões. Como ainda estão soltando filmes e tudo mais, ainda parece que tem uma parte do mangá para virar anime, talvez ele ainda consiga subir mais 1 ou 2 posições, porque o sexto lugar é o Kotikami, aquele posto policial lá do Japão, né? Do guardinha lá, né? O Kotikami. Ele tá com 156 milhões, quer dizer, mais um pouquinho o Kimetsu vai pro sexto lugar tranquilo, porque ele ainda tá publicando, né? Não, quer dizer, o mangá acabou, mas ainda tem anime, e o anime empurra a venda do mangá, né? O Kotikami não tem mais anime, não tem mais como empurrar a venda do mangá, entendeu? Então é isso. Janúncio ou Peixoto, tem mais alguma coisa a comentar sobre Spy Family? Não. Eu tô satisfeito, eu acho que desde quando eu vi o primeiro capítulo disso daí, comecei a ler. Aí quando eu descobri como ele tinha sido assim, com 2 volumes ele já tinha sido um arraso, porque eu vi notícias em sites japoneses, tá, Luiz, falando disso, né? Falando do Spy vs Family. Eu falei, o que é isso? Aí quando eu li o mangá, eu falei, isso aqui tem tudo para dar certo. Aí foi quando eu pesquisei, fiz aquela matéria na AnimeX, né? Que na época que eu fiz a matéria, ainda só tinha 2 ou 3 volumes lançados no mercado. Porque eu escrevi a matéria no final de 2019. Quer dizer, tinha o quê? 6, 7 meses de lançamento na época. Eu já falava, é um mangá vencedor. Tá aí, né? Um mangá sensacional. Eu só posso recomendar, se você não leu ainda, vá ler. Se não viu o anime, vá ver, porque é sensacional. Pois é, e quem já assistiu, se quiser assistir de novo dublado, tá muito boa, vai ser uma nova visão que você vai ter na sua cabeça do anime. Muito bom. Muito bom. Então agradecer a presença de Anúncio e Sérgio Peixoto na gravação de mais um podcast. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.